Olá! 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 Ai, God! Não sei, nós conseguimos nunca isto acertar bem. Mas acho que devíamos fazer uma harmonia a partir de agora. Vamos tentar. Estamos aqui com o David. Olá, David. Ei, David! Olá! Ahm, ah, para quem não se lembra, o David fez comigo a Comic Con Lisboa. Fiz sim, Exatamente. vocês. Esteve lá comigo, esteve no nosso programa da Comic Con Lisboa e antes disso já tinhas estado cá muitas vezes, mas essa foi a última coisa. Mas, sem mais demoras, vamos já para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. David, o que é que tu andaste a ver? O que é que eu não andei a ver? Não, por acaso só vi duas coisas. Vi Rick and Morty, que eu ando a acompanhar. Sim! Tivemos o fim o mid-season finale. Sim, foi muito bom. Não tenho muito a dizer sobre Rick and Morty. Tem sido igual a si mesmo. Não tem desiludido. Episódios muito bons, conteúdo muito bom, faz-me rir, faz-me pensar. Continua a ser uma das séries que eu gosto bastante. Mas esta semana aconteceu uma coisa muito especial, que foi o final, vamos dizer que final de season, ainda ninguém quer dizer nada, mas o final de season do Watchmen. Que é uma série que tenho muito amor, tanto porque eu comecei o Watchmen com o livro mesmo, li a banda desenhada primeiro e depois veio o filme, e quando foi anunciada esta série eu fiquei um bocado apreensivo, pois já tenho um bocadinho de sequelitis, onde por norma as sequelas vão-me estragar o material. E acho que já falei aqui umas quantas vezes que quando tens algo muito especial e começas a ter muitos episódios, a ter muito conteúdo, começas a aguar o sumo. E estamos a falar daqui a pouco de Guerra das Estrelas, falando de aguar o sumo. Mas eu fiquei tão surpreendido com o Watchmen. Sério? Oh my God. Eu tenho arrepios só de pensar em certos momentos na série. Se vocês forem fãs, e eu sou um fãzérrimo da série, e sou daqueles fãs que não critica o fim da banda desenhada versus o fim do livro. Ambos os fins funcionam para o propósito que o Ozymandias quer. A série segue o percurso do livro, by the way. E sem contar muito, porque sei que vocês ainda não viram. É verdade. É uma série tão bem escrita e, no entanto, parece pertencer ao mundo. Parece que esta história já tinha sido escrita e agora só está a ser contada. E não posso falar mais disso, mas foi um final merecedor para uma das melhores seasons da década. Até posso dizer isto. Parece que estou a exagerar, mas é assim tão bom. Damn, dude! Yeah, brutal. Lindelof fez uma série sobre trauma melhor que os Leftovers. Nós temos de ver Watchmen. Eu também sou um grande fã do livro, da banda desenhada, até do filme do Zack Snyder. Eu defendo esse filme. Sim, E adoro. eu quero muito ver esta série. Estou tão entusiasmado. Vou-vos dar uma recomendação. Vocês vão se sentir tentados, vocês vão lutar por isso, mas não vejam um episódio logo a seguir ao outro. Ok. Estou a perceber. Deixem cada episódio ser digerido pelo menos uma vez por dia. Ok. Ok. Vamos tentar manter essa regra. Quantos episódios são, já agora? São 8, 9, por aí. Ok. Ok. Estou muito curiosa e estou muito entusiasmada para ver esta série, sem dúvida. Eu sei que estou a exagerar Toda a gente fala muito bem e agora aquilo que tu disseste, David, convenceu-me perfeitamente. E não disse muito porque não quero falar sobre o plot, não quero falar sobre os personagens. Posso dizer que os atores estão... Aí está, arrepio-me só de pensar outra vez certas coisas. Os atores estão tão bem nessa série que fizeram um ótimo serviço. É mesmo isso, fizeram um ótimo serviço ao material. E depois também temos o Trent Reznor e o Atticus Ross a fazer banda sonora. Sim, Então casa-se tudo muito, muito bem. Que fixe. Estou tão convencida. Yeah. Yeah. E tu, Sara, o que é que tu andaste a ver?
Nós vimos a segunda temporada de Fleabag. Yeah. Nós andamos a ver Fleabag há para aí um mês. Eu se não calhar. sei se nós chegámos sequer a falar da primeira temporada de Se calhar Fleabag. não. Eu acho que Fantástica. Eu acho que nunca falámos de. É a primeira vez que estamos aqui a falar de que andamos a ver Fleabag. Eu vou fazer Possivelmente. de espectador que não sabe. O que é Fleabag? Fleabag é uma comédia cringy que parte a quarta parede de uma personagem principal que basicamente fala com a audiência. É uma, E é sobre a vida dela, sobre um momento muito específico da vida dela. é uma produção da Amazon com a BBC. Só a partir da segunda temporada. É só, ok. A primeira temporada da BBC, a partir da segunda tem produção da Amazon e é escrita pela Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge. E também ela é a personagem principal. Exatamente. Ela é atriz. Bom mesmo. gig. E é fantástica. A escrita é fantástica mesmo. Eu não consigo... De relações interpessoais é das coisas se calhar mais impressionantes que eu já vi. Sim, concordo. É muito... É comédia character-driven. Sim. A série anda toda à volta destas personagens, das relações entre elas, como tu disseste, Sara. Mas mete o dedo na ferida de feridas que eu não sabia dar o nome. Ela consegue explorar e dar atenção a detalhezinhos pequeninos na maneira como estas pessoas se relacionam umas com as outras, de uma maneira que eu não estou habituado a ver em escrita de televisão. É muito preciso. As emoções específicas de crueldade, de frieza, The awkwardness. são tão... A awkwardness Yeah. impressionante, Tão- meu Deus. Está tudo tão bem capturado na escrita. Sim. É de um humor negríssimo. E é uma visão muito interessante da cultura britânica. Sim. Especialmente da vida em Londres. Para um britânico. Sim, para sim, uma sim. britânica. Eu acho que o facto de nós estarmos a viver cá, percebemos de certas coisas agora, passado uns anos, de viver no UK, e revemos esses pormenores nesta série, sem dúvida. Yeah. Já viste algum Fleabag, Não. David? Não. Sou como certas pessoas na audiência que não sei, não conheço. Mas eu gosto desse tipo de séries que sejam slices of life honestos. Sim. E como eu gostei muito da descrição do Glick, que é dar nomes a coisas que eu nunca. Dar nomes a. Como é que disseste? A traumas? Feridas. A feridas, perdão. Dar nomes a feridas que eu nunca imaginei. Yeah. É bué isso. A Phoebe Waller-Bridge dá a voz do androide no filme do Han Solo. Não é no filme? Não, no Rogue One. No Rogue Não One. é o Rogue One? Não. Han Solo? Pera. Não me lembro. Se calhar é o Han Solo. A Phoebe Waller-Bridge faz... É no É o Han Han Solo. Solo. É no Han Solo. A Phoebe Waller-Bridge faz a voz da K2SO. Maybe? Yeah. Não, L337. A namorada do Lando. É a namorada do... É a androide que tem uma suposta relação emocional / sexual com o Lando, sim. Lando is sick. Vimos E tu, Rui, o que é que andaste a ver? Fleabag. E vimos mais o quê? Nós vimos mais uma coisa. Euphoria. Euphoria. Estamos a ver Euphoria. Yeah. E Rick and Morty também. E Rick and Morty Também também. Rick and sim. Morty. Euphoria e Rick and Morty, estamos a adorar. Estamos a adorar tudo. Sim. Tudo o que estamos a ver neste momento é fantástico. Não estamos... não são sequer aquelas séries medianas que tu vês só porque são muito confortáveis. Nós estamos agora aqui num pico de... Por acaso estamos a apanhar coisas muito boas. É interessante. Diz, desculpa. Diz. Eu ia dizer que é interessante como a televisão não tem desapontado. Yeah. Tu escolhes o teu nicho e praticamente tem tudo sido muito bem escrito. Acho que o único problema é escolher o que ver, porque há tanta escolha.
Completamente. Euphoria é um drama de adolescentes. Olha, é uma destas séries, nós agora andamos a reparar em várias coisas deste género. São séries que já não são feitas para nós, são feitas para a geração depois de nós. Sim. O Euphoria, eu vi o trailer e pareceu-me ser assim um Skins mais para esta era. Não, tenho de ver. Foi o que me pareceu. Se calhar não tem nada a ver com os Skins, mas foi a ideia que me deu ao início. Mas eu percebo essa associação. Também me dá algumas vibes disto. Opa, é um like drug, like psychedelic ride. Sim, epá. E também é muito de personagens. É muito de personagens. É muito. Nós estávamos a dizer no outro dia, era a propósito disto, que esta é uma série quase pós Social Justice Movement. Sim. Que já assume uma data de conflitos sociais como resolvidos e mostra-te o passo à frente. Ok. Acho eu. Em determinados momentos. Certos momentos, sim. Esta série já consegue fazer um bocadinho disso. Sim. Uma espécie de neo-afirmação e exploração sexual, social. Aposto que há muito escapismo por vidas personagens. Estavas a dizer que havia like druggy or psychedelic. Yeah. A realização é muito trippy. Ok. Completamente. E é lindíssimo. Sim. É lindo. A banda sonora é absolutamente fantástica e condiz tão bem com a série. Acho que está tudo a funcionar perfeitamente. É muito difícil de ver. Sempre que vemos um episódio, pá, I need a moment after that. Ok. Yeah. Não é todos os dias que eu consigo ver essa série. Há séries assim. Exatamente. É fantástico, é lindo, é genial, mas é muito difícil. E eles fazem vários disclaimers no início dos episódios. Ok. Disclaimers, pronto, avisos. Sim. Não é? Sim. A dizer que a série tem cenas de sexo e violência e abuso emocional muito duras e muito difíceis, para tu teres cuidado para saberes no que é que estás a meter. Podem ser triggers. Exatamente. Ok. Mas, Uau. yeah. Já me But convenceram. it's good. It's good. Yeah. Mas por falar em drogas e vícios que te sugam décadas de vida e te esgotam emocionalmente, vamos falar de Star Wars depois da intro. Uá! Bem-vindos ao Coop Geek Show, um programa do Coop Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e hoje estou aqui com o David. Olá, que a força esteja convosco. Bem-vindo, David. Muito obrigado por estares cá connosco. Thank you. Como sempre, obrigado eu. David É um prazer Oliveira, estar com vocês. já esteve cá connosco várias vezes. A última vez que esteve cá connosco foi no episódio da Comic Con Lisboa. Acho que já tivemos outro interesse das bandas sonoras. Pois foi Tivemos, das bandas sim. sonoras, é verdade. Acho que esse foi o último. Mas sim, já trabalhámos juntos neste podcast há algum tempo. Yeah. Eu sou uma espécie de Troy McClure aqui desta série. Hi, my name is David. You may know me from some various podcasts e também fotos exageradas na Comic Con. Adoro. E como sempre, estou aqui com a Sara. Hey pessoas. E esta semana vai estrear Star Wars, do The Rise of Skywalker, a Ascensão de Skywalker em português. I guess. E sim, é. Ok. E um filme de Star Wars é sempre um evento. Eu sinto. É tipo Natal. É, exatamente. É Natal. É Natal. Isto são os nossos desejos de Natal. É verdade. E porque temos Star Wars aqui à nossa frente, nós vivemos para Star Wars. Pronto, vocês talvez não, mas eu vivo muito para Star Wars.
vamos fazer as nossas teorias, vamos fazer os nossos desejos, vamos analisar e ver o que é que podemos esperar de Star Wars, o que é que nós queremos que venha de Star Wars. Mas eu primeiro quero saber só os vossos comentários sobre os trailers deste Star Wars, do Rise of Skywalker. Eu acho que foram trailers muito bons, mas queria a vossa opinião acerca dos trailers. David? Eu tenho que confessar uma coisa. Eu vi o teaser trailer e não passei daí. Ok. Porquê? Porque temos de dar um bocadinho de contexto, né? Ok, nasci em 83, que é o ano do Return of the Jedi. Acho que devia ter para aqui 3, 4 anos que vi a Guerra das Estrelas, apaixonei-me e sempre fui mega fã dos primeiros 3 episódios. E quando saíram a segunda trilogia, eu fiquei um bocadinho mais detached, um bocadinho mais distante da série, apesar de gostar. E quando saiu o Force Awakens, e acredito que até já comentei isto com vocês, foi como aquela namorada ou namorado passado a telefonar-te a dizer: olá, como estás? E tu dizes: uau, eu continuo a sentir alguma coisa. Só que depois, tanto com o Force Awakens, tanto com o Return of the Jedi, The Last Jedi, comecei já, e todos os outros filmes que saíram em tandem, eu tenho sentido que se calhar sou menos fã, ou a série está-me a dar menos do que me dava anteriormente. Eu vou crer que eu não sou menos fã, acredito que a série já está mais diluída. Eu costumo usar sempre esta analogia que tens um sumo que misturas com água, e se tu acrescentares cada vez mais água, o sumo já não sabe a nada. Sim. E eu tentei desta vez fazer um teste que é: eu não vou ver nada, não vou criar expectativas nenhuma sobre aquelas estrelas, vou ver o teaser trailer, só para pelo menos perceber quem é que vai lá estar. Ok, não é necessário saber que vai lá estar o Kylo Ren, vai estar a Rey, vão estar as personagens orbitantes da série, mas só queria ter uma noção visual do que é que ia lá estar. Sim, claro. E deixei tudo para trás. Isto tudo só para, quando sentar na sala de cinema, qualquer cena que me apareça é fresca, é nova, e vai ser como a primeira vez que vi a Guerra das Estrelas, pois não tinha nenhuma referência, eu não vi nenhum trailer. Alguém passou uma VHS, eu vi e gostei. Exatamente. Verdade. Eu se calhar não posso dizer algumas das coisas. Não, podes falar de tudo. Não queres podes estragar falar de tudo. A tua expectativa do filme. Não. Tu vais ver no próximo fim de semana, não é? Vou ver no próximo domingo. E podes falar de absolutamente tudo. Vocês podem falar. Aliás, nós daqui a nada vamos falar sobre as nossas expectativas, e por isso eu provavelmente um de nós irá adivinhar o que é que vai realmente acontecer. Pois. Será que sim? Portanto, pedimos desculpa em advance. Por spoilers possíveis. Exatamente. I told you so, acho eu. Vamos ver, será que um de nós adivinha? Acho que ponham as vossas apostas. Façam apostas. Vamos ver quem é que ganha. Vamos ver quem é que ganha. Mas digam-me vocês, o que é que vocês acharam? Olha, o que eu me entusiasmou mais no trailer, no teaser trailer, que também é o que eu tenho mais presente, o trailer normal, eu vi, mas nem me está... Não me estou a lembrar muito bem do que aconteceu. A Rey dá uma cambalhota por cima de um fighter. Esse é o trailer. Esse é o trailer, sim. Ok. Então se calhar eu estou a pensar no trailer. Anyway, eu adorei a banda sonora do trailer. Sim. Eu acho que a banda sonora do trailer dá a sensação que it's an end of an era. E dá aquela sensação de aventura. Sim. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostei, eu estou entusiasmada. Eu gosto da cena da Rey a saltar para cima da nave. Essa cena é poderosa. Também temos aquela cena nesse trailer da Rey como Evil Rey, vestida de Sith, com o sabre de luz, com os dois... Esta não sabias, se calhar.
da vida. Não, apesar de não ter visto as imagens, tenho noção de muitas coisas. Ok. Não é uma surpresa completa. E come on, guys, isso vai ser um fake out. Yeah, true. Ok, então vamos... Sara, queres dizer mais alguma coisa acerca dos trailers? Não, nem por isso. Então vamos pegar nessa cena Sim. e tentar especular. Essa cena da Rey como Sith Rey, como é que vocês acham? Acham que isso é só uma visão? Isso vai mesmo acontecer? O que é que está a acontecer ali? O que é que vocês esperam que aconteça no filme? Eu precisava que isso fosse verdade. Mas achas que não vai ser? Se calhar não. Eu acho que é... Opá, se eles spoilaram a Mas cena olha a as si próprios, não faz sentido. Sara, olha as consequências da Rey ser uma Sith. Yeah. Dela ir para o lado negro da força. Quer dizer que The Rise of Skywalker é o Ben Skywalker? E ou seja, a Rey vai para o lado negro da força e o Ben vai para o lado bom da força? Sim, foi isso que eu pensei, mas já é muita troca, não é? Eles estão sempre com as trocas, não é? Olha, As trocas e baldrocas. Eles ainda não nesta trilogia eles ainda não trocaram nenhuma vez. Sim, mas deixaram mas só nas uma passadas, ambiguidade. Kind of. Passadas. O Anakin. Sim, mas o Anakin, todo o arco narrativo dele, do herói que cai em desgraça, Sim. é todo o objetivo dessa primeira trilogia. Eu sei. E eu não sabia isso quando vi a primeira trilogia. Eu acho que isso é fascinante. Eu fiquei completamente, tipo, confusa e maravilhada que o Anakin era o Darth Vader. Yeah. No fim do terceiro filme. Eu fiquei, what? Eu sabia do Darth Vader, tipo, sabia que ele existia, mas tanto que fiquei chocada. Esta personagem é aquela personagem. Isso é tão bom. Mas in the meantime fiz aqui uma tangente. Não, mas I love it. Yeah. Eu acho que a Rey ser uma Sith vai ser uma visão, uma profecia que vem de um treino qualquer ou de um momento qualquer onde a força vai se pronunciar muito mais. E já vimos acontecer com o Anakin, já vimos acontecer com o Luke e acho que vai acontecer também com o Rey. Uhum. Vai ser algo tão forte como o Luke estar no pântano a treinar com o Yoda e de repente ele luta contra o Darth Vader e quando ele derrota o Darth Vader a máscara mostra que o Luke estava por trás da máscara do Darth Vader. Yeah. Uhum. Nós já tivemos uma aproximação dessa cena no Last Jedi, quando a Rey vai àquela caverna debaixo da ilha e também tem uma experiência muito psicadélica. Ela está a ver-se a um espelho e depois aparecem milhares de reflexos dela na mesma direção. Sim. Todos eles a mexerem-se de maneira ligeiramente diferente. E depois, portanto, ela já teve um desses momentos trippy antes. Mas nesse ela está a procurar pelos pais. Ela vai até esse ponto, dizemos que era o lado negro da ilha, e ela pergunta quem são os meus pais, e ela vê duas sombras, depois unem-se numa só, e depois vemos que essa silhueta era a própria Rey. Ou seja, ela não conseguiria ter a resposta, pois ela própria não sabe. Acho que aquilo era só para dizer que não há nenhuma resposta que a força, tanto a força do lado bom ou do lado mau, possa dar as respostas, tens de ser tu a encontrá-las. Agora, no quanto a Rey ser uma Sith, eu acho que ela foi construída como uma personagem com intenções muito, muito boas e nunca lhe foi dada uma ambiguidade assim tão grande. Até quando o próprio Kylo Ren diz, olha, junta-te a mim, agora temos a oportunidade. Ela tomou logo a decisão de não se juntar a ele. Acho que é mesmo na cara que ela não vai se tornar uma Sith. Ei, eu estou aqui para ser surpreendido. Sim. E vou ficar muito bem surpreendido se ela assim se tornar. Mas não.
seria interessante ver o Kylo Ren tornar-se um Jedi e a Rey ser uma Sith. Yeah. Eu adorava ver isso, though. Eu adorava ver isso, mas seria quase esperado a este ponto e se isso fosse para acontecer, eu gostava que fosse mais inesperado. Nós já tomamos essa opção como Por aparecer potencial. Já não, mesmo que seja a Rey a ser Sith, mesmo que isso aconteça, já não é inesperado. Nós já foi foreshadowed o suficiente para não ser uma surpresa. Sim. Ok. Quer aconteça, quer não, o foreshadowing que eles deram até agora removeu o elemento de surpresa. Sim. Ok. Portanto, provavelmente não será isso. O que é que tu achas? Olha, eu tenho aqui umas teorias engraçadas. Não são minhas, são coalescidas da internet. Eu fui à internet, andei a filtrar e Encontraste umas coisas. acumulou-se isto. E há aqui umas teorias muito giras. Foram as teorias que ressoaram mais contigo ou teorias que achaste só engraçadas? É sobretudo... Eu acho que é mais o segundo, foi a teoria que eu achei mais engraçada. Mas... Pera. Antes de mais, se o Baby Yoda não aparece no filme, eu saio desiludido. Pronto, continua. Yeah. Oh my god, Baby Yoda. Yoda. Best thing in the world. Mas nós vamos falar do Baby Yoda mais à frente do episódio. Não percam essas ideias. Mas sim, toda a minha teoria assenta na possibilidade de que esse momento da Rey como Sith não é uma visão, é mesmo uma coisa, é mesmo uma Rey Sith que ali está. Ok. E eu também acho que não é isso que vai acontecer, porque o J.J. Abrams não é nada senão um realizador qual é o termo que eu quero? Previsível. E que joga pelo seguro. Sim. Ele não corre riscos narrativos e pôr essa imagem como uma visão é a coisa mais segura que ele tem, que ele pode fazer. Ele brinca com a imagem o que quiser e depois diz, isto foi tudo só um sonho. Sim. Mas Ele digo que já já fez gosto antes. muito dessa ideia. De imaginar ver assim um próprio espelho, uma coisa assim Sith, e ela a Rey é obrigada a combater ela própria, uma versão Sith dela própria. Epá, fanservice, eu gostaria. O que eu acho que vai acontecer é que o que eu acho que está ali a acontecer é o seguinte: É uma gêmea má. é uma clone. O Palpatine, nós sabemos que o Palpatine vai aparecer no Rise of Jedi, certo? Nós já ouvimos o riso dele, já sabemos que Está ele no vai ser o póster. Big Bad disto. Não sei como é que ele ainda anda vivo. Eu acho que o que está a acontecer é que por algum motivo, eu não sei bem como é que a história começa, mas do segundo ato para a frente vai ser que os heróis, a Rey, o Finn, o Poe, os androides, vão ter de ir ao túmulo da Estrela da Morte, que está ali naquele planeta. Sim. Despenhou-se naquele planeta e está ali feito uma ruína no meio do mar. Sim. Eles têm de ir lá por algum motivo. Não sei qual é o motivo. Isso foi estabelecido no primeiro ato. Ok. E quando eles lá chegam, encontram o antro do Kylo Ren, onde ele tem lá a sua shrine muito creepy ao Darth Vader, com o capacete, e eles lutam, e aquilo está cheio de outros artefactos dos Sith, e um desses artefactos, ou talvez até o próprio capacete do Darth Vader, funciona como uma espécie de Horcrux, que está a suportar ou a conter a alma do Palpatine. What? Sim. Ok. E quando eles fazem isso, quando eles tocam no artefacto, que eu encontrei uma teoria a dizer que seria o punhal de Mortis, que foi uma coisa que apareceu na série do Clone Wars. Mas quando eles tocam nesse artefacto, libertam a consciência ou a alma do Palpatine. E quem é que ele vai possuir? Onde é que fica a cabeça dele? Eu acho... Esta é a minha aposta.
o Palpatine vai possuir o C-3PO. What? Vamos ter a consciência do wow. Palpatine dentro do C-3PO. Ou dentro da Rey. Ou dentro da Rey, talvez. Ou se calhar isso é o plano do Palpatine. Mas o que eu acho... Eu não estou a rir da C-3PO. Isto tornou-se no Harry Potter, guys. Star Wars is now Harry Potter. Just in. Porque isto são tudo planos que o Palpatine deixou preparados no caso da sua morte, na eventualidade da sua morte. Ok. Como ter uma armada de Star Destroyers escondida para o momento em que ele se libertasse do Horcrux. Espera, o Palpatine é pai da Rey. Talvez. Não. Não, Sim, já tinha... sim. O Palpatine é pai da Rey. Eu acho que sim. Yeah? Eu acho que o Palpatine, da mesma maneira que ele influenciou o nascimento do Anakin Skywalker, que é uma coisa que está estabelecida nas bandas desenhadas e as bandas desenhadas são canon, o Palpatine mudou e influenciou a força de maneira a produzir aquela concepção imaculada qual Virgem Maria da mãe do Anakin Skywalker, Sim. Ok. para criar um aprendiz que fosse muito poderoso na força. Porque reza a lenda do Darth Plagueis, que a história, aquele momento em que o Palpatine no primeiro filme Ensinou do o Phantom Menace Anakin. conta the story of Darth Plagueis, que era capaz de ressuscitar os mortos e fazer vida e que tinha ensinado tudo ao seu aprendiz, mas depois o aprendiz matou o Darth Plagueis, wink wink. Obviamente que é o Palpatine. O Palpatine tem capacidade de criar vida. Sim. E eu acho que ele criou a Rey e milhares de clones dela para serem o seu próximo aprendiz e espalhou-os pela galáxia. Daí a multiplicação na visão da Rey no The Last Jedi. Exatamente. É tipo um foreshadowing. Exatamente. E eu acho que o que nós se calhar vamos ver quando vemos a Darth Rey é um desses clones, uma dessas variações dela que foi completamente para o lado do mal. Yeah. E vamos ver várias variantes da Rey se calhar a aparecerem, a mostrar que a força pode ser uma data de coisas diferentes, tudo dentro da mesma pessoa. Dude. E é por isso que o Kylo Ren disse: tu não és nada, tu vens de nada. Que ela é uma entre milhares. Exatamente, eles largaram-na naquele planeta só para ver o que é que acontecia. Gosto dessa teoria. Também. Gosto dessa teoria. Que mais é que tens aí? E o que eu acho que acontece quando eles lá chegam ao túmulo e libertam o Palpatine e ele revela isto e a Rey descobre isto e confronta-se consigo mesma, ela vai ter alguma reação a isto. E eu acho que aí podem acontecer uma de três coisas. Ok. Ou ela mata o Palpatine, decide acabar com aquilo tudo e inventa uma nova religião que não é o bem e o mal da força, é uma coisa mais cinzenta, uma coisa mais ambígua, com mais espectro. E chama esses seguidores os Skywalkers em vez dos Jedi. Os Jedi é tudo branco, os Sith é tudo negro, os Skywalkers andam ali pelo meio. Ok. E ela funda uma nova religião ou uma nova escola de pensamento com o Kylo Ren. The Rise of Skywalker. The Rise of Skywalker. Mas uma nova escola. Vão ser professores de filosofia, basicamente. Exatamente, sim, exatamente. E é isto que eu acho, é isto que eu queria que acontecesse, que era aquilo que tu estavas a dizer há pouco, que é Rey a ir full Dark Force, Dark Side. Ela enlouquece, ela alia-se ao Palpatine com toda a força e o filme acaba como um ganda downer, como foi o Revenge of the Sith com o Anakin, e acaba com a Rey a ser a imperadora Sith no universo. E esse é o status quo do Star Wars daqui para a frente. Do final do Star Wars, wow. Exatamente. Isso é giro.
Porque isso é giro. Isso é giro porque eu vejo cifrões nos olhos quando alguém diz depois há espaço para fazer mais. Exatamente. Mas é o oposto do que das duas primeiras trilogias. Não, aí é que está. É o equivalente à primeira. É o equivalente à primeira, mas também é o oposto no sentido de estamos a ver o início de uma vilã. Mas Por exemplo. mas o Anakin Skywalker também era isso. Também era o Sim, início de um vilão. Sim, mas aqui estamos a ver na cronologia certa, se for isso. Sim, estou a perceber. Mais 3 trilogias, baby! Babies! E depois eu tinha aqui toda uma outra teoria sobre como a Rey podia viajar no tempo, voltar para trás e ser a mãe do Anakin Skywalker. Mas Eu acho que é só. Estamos muito tarde na trilogia. Na trilogia, não, na saga, para começarmos a acrescentar time travel. Yeah. Dude. Yeah. Não, mas existe time travel na série animada, que é canon. Mas dentro dos filmes eu acho que é muito tarde. Não, eu concordo. É uma teoria parva. Seria uma coisa com tomates. Tipo, um filme inteiro ser time travel. Tipo, sabe o que é que foi awesome? Endgame. Sabe o que é que vendeu bué? Endgame. E eles vão passear por tantas eras da Guerra das Estrelas. O Poe, o Finn e a Rey, tipo, a correrem no meio de Tatooine. Qualquer momento que seja épico da Guerra das Estrelas, Rey, Poe e Finn estiveram lá. Oh my God. Interessante. E tu, David, tens teorias específicas para este próximo filme? Não, mas posso tirar aqui do bolso assim muito rápido. Então vamos ver. Nós terminamos o The Last Jedi com um Kylo Ren muito em conflito, mas também já decidido o que é que ele queria fazer, e esse lado era um bocado mais para o lado negro da força. Temos uma Rey que está mais decidida, mais forte, mais assumida no que é que ela é, que não é, apesar de ter tido um treino muito básico, muito fácil com o Luke Skywalker. O Luke Skywalker desapareceu, morreu, desvaneceu na força. Temos uma líder que é a Leia. Temos um capitão que é o Poe. E temos todos os outros heróis da resistência, que não são muitos. Quando o filme termina, tens um punhado de pessoas numa nave e eles são a resistência, considerando que a resistência irá acordar, pois eles são the spark that light the flame of the resistance. Creio que a primeira metade do filme vai ser algo para introduzir a existência ou a necessidade de ir ao Endor, onde está a Estrela da Morte. Não sei se é Endor, né, que está a Estrela da Morte. Porque não, a Resistência diz: sabem que mais? Nós tivemos tanto tempo a lutar contra estes planetas que lançam raios. Nós vamos fazer um planeta que lança raios. Onde é que podemos arranjar um laser daquele tamanho? Olha, nós rebentámos um em Endor. E eles vão lá buscar o material para fazer o laser, para combater the First Order. Nisto, a Rey diz: I got a bad feeling about this. E ganha o seu paycheck por causa disso. E ela sente que existe um chamamento muito grande da força. Eu acho que a Leia vai ter quer dizer, considerando que Carrie Fisher faleceu, não sei qual vai ser o papel da Leia. Eu gostaria que fosse um papel muito mais pronunciado. Eu gostava que ela fosse uma professora para a Rey. Se calhar vamos ver isso em montagem, se calhar vamos ver isso como This Happened e vamos começar agora aqui o filme. Sim. Por isso de certeza não vamos ter uma grande participação dela, nem que mesmo de cenas de CG, acho que as pessoas não vão digerir lá muito bem, porque não vão achar em bom tom haver assim tanta presença de cena pela a Carrie Fisher. Exato. E não é uma homenagem muito boa se for uma personagem
que apareça muito e que seja criada em CGI. Seria bad taste in your mouth, kind of thing. Sim. É que ela apareça em algumas cenas de flashback a ensinar, a dar lições, como tu disseste. Um bocado como o Yoda fez ao Luke. E ela aparecer em 2 ou 3 momentos a partilhar sabedoria, eu fico contente com isso. Não é preciso mais do que isso. Mesmo que eles tivessem uma interpretação inteira dela para o filme inteiro, se calhar até era melhor reduzirem um bocadinho e tratar a figura dela com um bocadinho mais de reverência. Porque, há poucas outras personagens / atrizes que mereceram esse género de reverência. Especialmente nesta franchise, não é? Então, o que vai acontecer é, assim que eles estiverem a aproximar-se de Endor, a Rey, vamos dizer que a personagem da Leia ainda está viva nessa situação e diz, eu tenho de contar uma coisa. O Luke prometeu-me para nunca contar. E de repente sabemos que a Rey, a irmã do Kylo Ren, ela é uma Solo. Porquê é que eles tiveram de separar? Porque tanto o Luke, principalmente a Leia, acho que a Leia, a influência da força na Leia é mais para as visões. A Leia teve uma visão e a Rey não iria sobreviver se estivesse com eles e tiveram que afastá-la. Algo dizia que temos de afastar a Rey. Ela vai sobreviver, ela vai estar bem, um dia vamos voltar a vê-la, mas ela não pode saber isto. Sim. Porquê é que eu digo isto? Porque a única coisa que... não! Porque é o coisa... como é que ele se chama? O tipo que morreu no The Last Jedi? Luke Skywalker? Não, o Snoke. O vilão que teve menos importância na série. Foi o Snoke que disse que ele influenciou as conversas entre o Kylo Ren e porque as únicas pessoas que conseguiam comunicar pelo espaço eram o Luke e a Leia. True. Interessante. E eu fiquei sempre... Eles têm uma bond, sim. E se calhar eles continuam a ter essa bond, mas o próprio Snoke não sabia e ele tipo, peraí, eu consigo fazê-los conversar uns com os outros, vou fazer isto porque it's that easy. Porquê que é that easy? Ele nunca pensou. Porque eles são irmãos. E vai acontecer um momento amoroso awkward entre os dois e depois é que eles vão descobrir que são para fazer uma espécie de patar como aconteceu com o Luke e com a Leia. Eles vão chegar vão chegar a Endor e vai lá estar o Palpatine, mas um Palpatine bué jovem. Porquê? We got clones, baby. Temos clones. Nós já temos a tecnologia de clones há tanto tempo. Vocês acham que eu não me tinha clonado? Vocês acham que mataram o Palpatine a sério? Tipo na Estrela da Morte? Era um clone. Eu tenho andado a controlar isto tudo por trás. O Snoke, my puppet. Aliás, seria muito mais giro aparecer realmente o Plagueis. O Darth Plagueis, que falaram sempre dele. The baddest of the baddest. Eu gosto tanto da história em que o Darth Plagueis, na sua cegueira, não conseguiu ver o que é que o seu aprendiz ia o matar e é o Palpatine, o aprendiz que o matou. Eu acho que ele fica bem morto. Mas nothing really ends, diz o Luke Skywalker à Leia no Return of the Jedi. Por isso, tudo é possível. O Return of the Jedi, no Last Jedi. Eu acho que vai haver muitas reviravoltas em termos de quem são os pais da Rey, o Kylo Ren e a sua afiliação à força, mas eu acho que vai ser muito mais poderoso nas outras pessoas. Eu acho que vamos ver mesmo a força a manifestar-se nas outras pessoas, tanto no Poe, tanto como no Finn. Nós vimos um momento muito bom no Han Solo, no Force Awakens, onde nós vemos o braço dele a ser guiado e a disparar contra um Stormtrooper sem ele próprio saber, e ele faz uma cara de uau, isto aconteceu, e era ele a ser conduzido pela força. Pois é. Mas vamos agora, fazendo aqui uma curva à esquerda,
Vamos agora avançar para aquilo que vocês querem do futuro de Star Wars. Porque este filme é o concluir de uma saga de 30 e tal anos. Está toda a gente, eu acho que está toda a gente de uma maneira ou de outra farta dos Skywalkers, e nós queremos ver coisas diferentes. Acho que fortes do universo da Guerra das Estrelas em si. Diz, desculpa. Até fora do próprio universo em si. Acho que há histórias muito boas para serem contadas. E o Mandalorian tem mostrado isso. Exatamente. Mas acho que não podemos estar a voltar a visitar as mesmas caras, as mesmas raças, os mesmos temas assim tão frequentemente, pois também não vai funcionar assim tão bem. O universo funciona, mas eu gosto mais do que está mesmo por baixo. O que está mesmo traçado nas linhas, o que é, o que é que não é. Mas mais falarem sobre isso. Mas só quero dizer uma coisa. No final do meu Return of the Rise of Skywalker, Baby Yoda. Baby Yoda. É o Baby Yoda que aparece e salva toda a gente. Yes! Tipo, literalmente. Toda a gente Ele só olha, ele vai só olhar. Completamente entusiasmada. Eu quero uma... Eu quero que um desejo meu se realize, que é o Mandalorian deixa de se chamar Mandalorian, a série, e tem que se chamar The Baby Yoda Show. The Baby Yoda Show. So... É a próxima season, é um talk show just with Baby Yoda. I know, right? Não, mas é exatamente isso que eu te ia perguntar. Quando eles fizerem o The Baby Yoda Show a sério, sim, o que é que tu queres que seja o The Baby Yoda Show? Olha, eu adoro esta ideia do talk show. Adoro a ideia do talk show. É assim, é o Baby Yoda sentado numa mesa e ele não fala, apenas olha para os convidados e os convidados dizem: oh my god, eu sei que... Deixa-me contar uma coisa, Baby Yoda. Ontem fui às compras e comprei isto e aquilo. Para, és tão cute, para, não. Deixa-me cortar os chuchinhos. E é basicamente convidados que vêm olhar e adorar o Baby Yoda. Oh my god, completamente. Eu subscrevo esse canal. Qual é que era o genérico, o jingle inicial? Pega no genérico do Conan O'Brien e just say Baby Yoda. Yeah, o Baby Yoda com um fatinho. Ele está só ali, tipo... Não, mas com um fatinho oversized. Oversized, sim. Claro. Vem dentro da sua cápsula que Flutua. Ovo. Yeah. I love it. E em vez dele dizer piadas no monólogo, ele só está a beber um chazinho e o público só faz Yeah! Oh pá, sério, o Baby Yoda é o salvador que eu quero seguir. Em Star Wars. Sim. Ele salvou a franchise. Isso é, eu acho que isso é indiscutível. Yeah. Eu acho que isso é indiscutível. Temporariamente, meus amigos. Isto, quando ele crescer, já não é assim tão cute. Não, eu sei, mas eu sinto que Baby Yoda... It's like a puppy. É uma coisa boa. Boa com um B maiúsculo, trademark. Sim. Bom. Porque toda a gente concorda que o Baby Yoda é a melhor coisa de sempre. É assim, eu vou dizer, eu não sou fã do primeiro episódio de Mandalorian, mas a partir do fim do primeiro episódio de Mandalorian, eu disse, yep. Não, eu ainda não estava convencida, mas eu queria saber o que é que ia acontecer ao Baby Yoda. Se tu viste o segundo episódio, foi à custa do Baby Yoda. Pois foi. Não foi à custa de todos os 55 minutos antes do Baby Yoda aparecer. Eu digo, se o Baby Yoda não estivesse na série, nothing for me. Just nothing. Não, mas eu gosto da série. Mas olha, acho que deu um encanto em particular. Mas olha, Sara, com Baby Yoda ou não... Sim. E sabemos que a Disney está a olhar para futuros filmes, futuras trilogias até. Tivemos os escritores do Game of Thrones que iam trabalhar na próxima trilogia da Guerra das Estrelas, mas já saíram. Vamos ter outras pessoas a fazer isso. O que é que vamos ter na próxima trilogia? Sara, eu não sei. O que é que tu queres ver? Eu não sei. Eu quero qualquer coisa centrada num robô. Ok.
O robô como uma personagem principal, porque eu estou farta de ver os robôs como sidekicks. Olha, no Solo, a personagem da Phoebe Waller-Bridge está sempre a tentar iniciar... Desculpa, Phoebe Waller-Bridge está sempre a tentar iniciar uma revolução. Uma revolução. Sim! Pois é brutal. Eu queria ver mais narrativas desse género. Sim, também. Sim, um robô que fosse uma personagem principal. Mas se calhar não tanto sobre revoluções e política, uma história diferente. Ok. Sei lá, consigo imaginar uma série ou um filme quase slice of life em Tatooine. Ok. Sem muita política. Afastar-nos do género central de Star Wars. Estou a perceber. Mas como constróis uma trilogia aí? Pois, isto seria mais um standalone film. Ou se calhar uma série. Ou se calhar uma série. Falling in Love in Tatooine. Yeah, I would watch that. How to Date in Tatooine. The Bachelor Tatooine version. Oh God. Uma trilogia é difícil porque eu não quero ver novamente um drama familiar. Quero uma trilogia afastada disso. O que é que vocês acham? David, o que é que tu achas? Qual é que é o teu pitch para a nova trilogia? O meu pitch... e tu já tiveste o prazer de ouvir um dos meus pitches. É verdade. Estávamos na Comic Con, estava o teaser o teaser deste filme a passar em loop num ecrã algures. E eu vim para o Gui e digo, olha, deixa-me contar uma coisa, eu tenho aqui uma ideia. O que é que vai acontecer? Fizemos este próprio quase introdução, ficámos a olhar. Sim. Epá, o que é que a Disney vai realmente fazer com a Guerra das Estrelas? Eles vão pegar no universo que existe e continuar a história. Nós vamos continuar a ver Wookiees, vamos continuar a ver a raça dos Yodas, vamos continuar a ter isto tudo. Para mim, o interessante da Guerra das Estrelas são os Skywalker e as personagens à volta de Skywalker, o Han Solo, o Lando e outros mais. Eu acredito que está na hora de desfazer a máquina, como a Khaleesi dizia, eu quero arrebentar com a roda. E para mim é arrebentar mesmo com a roda totalmente. E vamos pegar, tal como aí vou ser tão nerd com isto, tal como na Neverending Story fica tudo a negro e depois só uma luz cintilante no fundo, uma pequena ideia. E vamos começar com uma pequena ideia. O que é a ideia da Guerra das Estrelas? A ideia da Guerra das Estrelas é um bocadinho como o Indiana Jones foi, é uma homenagem às grandes histórias de ficção científica do passado. É um bocadinho de tocar histórias da Ásia, histórias do Médio Oriente, histórias de todas as partes do mundo, histórias de aventuras de todos os pontos do mundo e juntá-las numa só, num épico espacial. Eu acho que está outra vez na altura de nos reinspirarmos em tudo que já existiu desde então e voltarmos a construir a Guerra das Estrelas. E o que é que nós temos por base da Guerra das Estrelas? Uma aventura sobre o bem contra o mal. Isso vai estar na cara, é assim que nós contamos as histórias. Temos por bases de é um bocadinho como é que se diz? É ficção científica, mas as bases são de capa e espada. Sim. É fantasia, mas é sci-fi. Então vamos fazer uma coisa. Este é um universo totalmente novo. Não é o universo da Guerra das Estrelas que nós conhecemos, é um universo totalmente novo. E este universo vive sobre uma regra que vamos aqui imaginar. Tu tens vários planetas, várias raças, isto tudo acontece de várias formas. Tens um planeta onde é controlado por máquinas, assim um bocadinho como a Matrix. Yeah. Tens um planeta onde tens uns aliens muito maus que tomam conta dos humanos como host, tal como o Alien. Tens uma zona de um planeta onde tens
uma data de caçadores, bounty hunters, tal como o Predator. Imagina, começares a pegar várias coisas do universo de ficção científica, da fantasia, e começar a colocá-los em vários pontos nos planetas, talvez não fazendo comparações tão diretas como eu estou a fazer, mas fazendo homenagens ao que existe, fazendo winks e nods, tal como a Guerra das Estrelas fazia, tal como o Indiana Jones fazia. E o pitch que eu tenho é: vamos fazer uma coisa tão básica, sem ser umas forças militares que estão como tu dizes. Eu não quero estar aqui outra vez a falar, ter um filme só a falar de coisas políticas e a falar de trade routes e tudo mais. Yeah. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero que seja algo mau, algo maléfico, algo maior do que a vida, que está a controlar algo e precisamos de alguém do lado do bem para ajudar. Então nós temos uma força espacial chamada... vamos inventar um nome qualquer, não interessa, e eles têm umas naves, e este vai ser um wink à própria Guerra das Estrelas, têm umas naves que são os Star Defenders, e são umas naves assim triangulares, umas fatias pizza muito engraçadas que têm naves e naves e naves lá dentro, frotas e frotas e frotas de policiamento espacial. Existem várias, e têm hospitais lá dentro, e se acontece um conflito, esses Star Defenders vão aos planetas e ajudam as pessoas, e são basicamente uma espécie de ONU do espaço. E reza a lenda que no meio de todo... e todos os capitães dessas Star Defenders são condecorados, as pessoas adoram, têm autocolantes deles, né? Tem pósteres, toda a gente adora os capitães desses Star Defenders. E tu tens uma lenda que reza que existe um Star Defender negro que passeia ao espaço e ataca e não deixa rastro. Planetas desaparecem, mas é estranho, desaparecem planetas que ainda estão, que têm civilizações que ainda estão a evoluir, então nós não entramos em contato com eles, pois há uma espécie de diretiva, dando um bocadinho nó ao Star Trek, porque já está na altura. Sim. E existe aí uma nave negra. Há pessoas que falam, bem, há um grupo, os piratas, os rufias, essas pessoas que passeiam um bocadinho fora da zona controlada do espaço. Imaginem que existe uma zona geral no universo todo onde as pessoas podem passear, mas quanto mais te afastas dessa zona controlada, já é zona não grata, é onde andam os piratas, andam pessoas que tu não deves e não queres te envolver. Mas também, mais além disso, é que nem os piratas vão, nem os rufias, nem os bandidos, nem os próprios... há uns certos tipos, uns magos estranhos que fazem assim uma magia estranha, que nem eles vão para lá. São uma espécie de adoradores de culto, que são uns cultistas que só gostam de falar coisas assim negras, mas eles nem vão lá. Mas um dia, reza a lenda que houve um Star Defender que foi. Yes. E aí tu fazes uma história sobre um capitão do Star Defender que vai além do espaço, além da orla que é suposto ser permitida. A orla que está, vamos dizer, primeiro por lei e depois por estupidez, não deves passar além dessa zona. Mas a verdade é que havia um grupo de piratas que estava a querer roubar, que tinham uma missão tão... Tipo, era o maior heist que eles podiam fazer, mas eles tinham de ir tão longe que ninguém os ia apanhar. Mas eles deixaram um rastro de morte tão grande que esse capitão, ele quis ir atrás. E o que é que eles estavam a fazer? Eles estavam num planeta para minar um cristal de Kyber. E queriam tirar dezenas de milhares de toneladas desse cristal para dar a um culto muito estranho. Esses cultos que andamos a falar assim por trás, que eles não fazem nada, mas agora eles têm bastante dinheiro e agora querem dezenas de milhares de toneladas de cristais de Kyber. E neste momento essa nave, esse Star Destroyer, entra pela orla negra do espaço e é contactado por um ser. E depois não vemos nada. Fade to Black, e depois vemos uma história sobre um rapaz, uma rapariga, um grupo de pessoas. Eu quero ver mais, não só a história de uma pessoa, mas eu gosto mais da história de um grupo de pessoas.
Acho que Sim. já vivemos na era onde, sim, se tiveres um protagonista, ele torna-se a visão do espectador, mas eu acho que se tiveres mais pessoas, tal como, vamos dizer, por exemplo, um Stranger Things, tens mais possibilidades de ter afinidade a uma das personagens e usas essa personagem como condutor da história. Então eu gostava de ver não só a história de sim, é uma pessoa que vai e torna-se the one e consegue, mas eu gostava de ver mais um grupo de pessoas. Então eu gostava de ver assim, uma mistura de um pequeno rancheiro de uma quinta, mais um pirata, mais um capitão das forças defensoras, mais um robô, mais um alien, assim, uma data de um ensemble. Sim, tipo que Guardians é of the obrigado. Galaxy. Sim, Star Sim, Wars. sim, exatamente. Sara, acabaste de dizer isso tudo. Acabaste de fazer o filme. Acabaste de fazer a Yeah. trilogia. Tem de ser um grupo de pessoas engraçadas que tu gostas e que vais sempre com eles. E eles, por vez de... Tal como o Guardians of the Galaxy, eles nem querem lá estar. Eles nem estão a seguir essa história. Mas há uma guerra no universo e eles estão no meio dela. Sim, e têm que lidar com ela de uma maneira ou de outra. O meu pitch é... Eu estive a pensar nisto durante o dia. É surpreendente o quão parecido dessa estrutura é aquilo que eu tinha imaginado. Eu acho que cheguei lá por maneiras quase completamente diferentes, porque o meu raciocínio foi: eu quero uma cena com muito mais ambiguidade moral. Estamos fartos da cena do Bem e do mal. bem e do mal, ou pelo menos eu estou. Quero uma coisa com mais ambiguidade moral, mas gosto muito da cena da fantasia no espaço. Estou a gostar muito destas aventuras low life do Mandalorian. Sim. Mas ao mesmo tempo quero épico e quero história grande. E a minha solução foi um grupo de personagens muito à la Guardians of the Galaxy, cada um com o seu background, cada um com o seu expertise, de certa maneira, numa nave espacial estilo Firefly, estilo Serenity do Firefly. Sei lá, como tu estavas a dizer, é um padre daqui, é o agricultor dali, estão todos numa nave a viajar do ponto A para o ponto B, e de repente cai-lhes na mão uma criança sensível à força, mas sensível à força de uma maneira como raramente se viu. Porque agora no fim de Skywalker, tu não só ficas com um vazio de poder da First Order, que desaparece, assumimos nós. A Nova República também se foi. Os Jedi são a Rey, sozinha numa galáxia inteira, para ensinar outra vez uma galáxia inteira. E eles estabeleceram no último filme que agora a força é democrática. Toda a gente... Há muito mais gente com força por aí. Qualquer pessoa pode ter força. Por favor, lê este panfleto, você pode já ter a força. Exatamente. E o que eu acho que vai começar a acontecer é... Vão haver uma data de planetas ou... grupos de planetas, sistemas solares, que vão começar a ganhar poder e a usar os seus usadores da força, os seus force sensitives, e vão começar a usá-los de maneiras pouco éticas, às vezes, porque antes tu tinhas os Jedi e os Sith a controlarem aquilo com mão de ferro, fosse para o bem, fosse para o mal. Agora é democrático, agora toda a gente faz o que quiser, portanto começas a ver montes de coisas dessas. Mas ninguém sabe o que é que há de fazer com a força, porque não está lá ninguém para ensinar, e de certeza que a maior parte das pessoas não vão ser estupendamente poderosas logo quando nascem. Esta criança que eles encontram é. E de repente vêm-se a ser perseguidos. Este grupo, este ragtag group of misfits, começa-se a ver perseguido e a ser perseguido por montes desses planetas ou desses sistemas fações dos robôs, os Twi'leks, os não sei que, os Wookiees, até os Wookiees querem esta criança. E ela é uma figura, é um deus para algumas culturas, é um objetivo, é um alvo a assassinar para outras culturas. É o Baby Yoda. E a história segue não a criança, mas o grupo de pessoas defeituosas à volta dela que a têm de proteger e têm de a criar ao longo desta história. Sim, eu gosto disso também. Mas numa cena, imagina os Guardians of the Galaxy a fazerem fantasia medieval no espaço com políticas de Game of Thrones. Yeah.
Era isso que eu queria ver em Star Wars. Muitas naves a serem reparadas, muitos rogues com pistolas, muitos alienígenas estranhos. E quero seguir personagens dessas durante muito tempo. Eu, para mim, acho que, assim, muito rapidamente, acho que gostaria de ter uma história prequela muito, muito, muito lá para trás. Ok. Do world da Guerra das Estrelas. Eu acho que há muito espaço para recontar. Os escritores e os novels que existiam da Guerra das Estrelas exploraram bastante o passado da Guerra das Estrelas e agora foi, se não estou enganado, foi tudo removido do canon. Por isso agora há muito espaço para recontar o que se passou antes. Certo. Eu gostaria muito de ver como é que a história da força, how did that came to be, como é que começou a interplanetary travel. Estás a falar mesmo lá para trás. Lá para trás, já. Ok. O início do início. Isso era muito giro, sim. Porque eu quero perceber de onde é que vêm aquelas raças todas, de onde é que... Aquelas personagens todas, de onde é que vêm, cada uma delas. Como é que começou a viagem? Essa tem uma história muito engraçada. Tu teres uma saga passada no passado, onde a força já tem influência, existe na natureza, mas não existe nada de viagens pelo espaço. É tipo, passa-se num planeta. É uma história de pessoas numa zona fechada, não podem fugir, estão a descobrir tanto sobre elas próprias, sobre o planeta onde vivem, sobre o universo à volta deles. Isso é interessante. Algo para mais ou menos ser um espelho da nossa realidade como seres humanos e espectadores. Eu quero me relacionar mais com Star Wars, porque até agora eu sinto-me sempre um bocadinho distanciada do conteúdo. Queria se calhar ir para o início da história para perceber melhor e para entrar mais. Bring it back to basics. Bring it back to basics. Esse é o meu pitch. Ok. Pensamentos finais, ideias finais. Baby Yoda. Baby Yoda é a melhor coisa de Baby Yoda. Na minha versão desta Guerra das Estrelas, a força iria existir no universo, mas iria haver uma espécie, um ponto no espaço onde vem todo o lado negro da força e depois um ponto oposto no espaço onde vem o lado bom da força. Não quer dizer que se tu estiveres ao pé do lado bom da força vais ser mais influenciado pelo lado bom da força, mas é apenas de onde origina isso. Apenas para fazer algo tão simples como o primeiro filme seria eles estariam próximos desse lado negro da força e vão fugir as personagens vão fugir do que é que vem aí, e para fazer um reverse bait eles vão esconder-se num planeta que está preparado para levar com uma colisão de energia, para fazer o reverse de uma espécie de Death Star, seria uma Life Star. Depois no segundo filme apareceria o Space Cthulhu. Pois o mal não seria das próprias pessoas. As pessoas estavam-se influenciadas pelo mal, era um mal tão direto, Space Cthulhu. E no final tu tinhas o equivalente ao lado bom da força do Space Cthulhu, e tinhas coisas épicas como monstros intergalácticos a lutarem no meio do espaço, entre meio de naves que estão a disparar umas nas outras. Uma cena assim tipo maior do que a vida. Sim. Vocês alguma vez já viram uma série? Sim. Sim. Vocês alguma vez viram uma série chamada Tegen Topa Gurren Lagann? Não. Recomendo, que é uma série que começa com uma pequena civilização de pessoas que estão a escavar na Terra.
Eles vivem no subsolo. Eles têm medo de ir acima do solo, pois há algo que os diz que não podem lá estar. E há uma criança que diz, não, eu acredito, eu quero ir acima, eu quero perfurar os céus. E tu segues a vida destas pessoas que estão a seguir este gajo e diz, eu quero perfurar os céus. E eles passam de estarem a escavar entre a terra, para estarem a lutar, a terem robôs que lutam acima do solo, para terem depois naves que lutam na atmosfera, para depois terem naves e robôs que lutam entre os planetas, onde já tens robôs gigantes que agarram em galáxias e atiram-nas como um disco. Adoro. Aquilo escala de uma maneira tão grande, mas a um passo tão apetitoso, que é mais ou menos isso. No final desta trilogia tu tens monstros galácticos gigantescos, maiores do que planetas, maiores do que galáxias, a lutarem com outras, e no meio naves e naves e naves e naves. Da maior escala à menor escala está a haver guerra no meio das estrelas. É esse o conceito. Isso é espetacular. Adoro. Isso é espetacular. Isto com Sim, cavaleiros e o equivalente a cavaleiros e princesas e tudo mais, mas space. Isso é muito entusiasmante. Eu gosto dessa ideia. Tudo narrado por o Baby Yoda. Yeah. Bring it all back with Baby Yoda. Yeah. Portanto, deixem-nos nos comentários quais são os vossos desejos de Natal para Star Wars. Digam-nos o que é que acharam das nossas teorias e deixem-nos os vossos pitches para o futuro de Star Wars. David, mais uma vez, muito obrigado por ter estado cá connosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. É sempre divertido estar aqui com vocês a falar sobre coisas nerds da nossa vida. Yes. Eu fui o Gui, estive aqui com o David. Ei! Com a Sara. Tchau, pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau.